E aí, queridos, beleza? Pois bem, saudades, né? Muitas saudades. Mas tá acabando, tá? A gente percebe que, apesar de nós estarmos aí numa onda ainda um pouco ascendente, aqui em Sergipe principalmente, a gente tem a esperança que alguma coisa vai acontecer e, consequentemente, rapidamente, a gente vai se reencontrar em sala de aula, que é o melhor lugar do mundo para um professor. Falar de indústria é nós falarmos de um dos assuntos mais importantes, seja qual for o vestibular, Enem ou tradicional. Indústria é um assunto sempre cobrado. Quando a gente fala de indústria, a gente acaba falando de atividade industrial. O que seria essa atividade industrial, Alden? A atividade industrial consiste na transformação da matéria-prima em produto, em mercadoria. Essa transformação pode ser feita de forma manual, pode ser feito através do uso de simples ferramentas ou pode ser feito através de máquinas tecnologicamente avançadas. Não importa. Se você pega a matéria-prima e se você a transforma em produto, você está falando de atividade industrial. Seguindo ao pé da letra essa definição, a gente vai perceber que não é algo tão recente assim. A gente costuma dizer que a atividade industrial começa a partir da Revolução Industrial. Não, gente, não é bem assim não. Não leve em consideração isso. Porque os primórdios já pegavam a matéria-prima, o pau, a pedra, e transformava isso em produto. Transformava isso em quê? Transformava isso em lança, em arco, em flecha, para que ele pudesse se proteger ou para que ele pudesse caçar. Eram utensílios de necessidade básica para a alimentação, para a segurança e principalmente para a sobrevivência. Então, se a gente leva ao pé da letra, isso sim já era uma atividade industrial. Podem ter se passado muitas gerações até que conseguíssemos descobrir como manipular a pedra e fabricar uma ferramenta afiada dos dois lados. Mas o que esse humano primitivo está lentamente descobrindo será uma revolução para nossa espécie, a primeira de muitas. Nunca saberemos quais foram os eventos do acaso que os levaram a cada invenção, ou como se sentiram nesse momento de realização. Esse jovem hominídeo criou uma lâmina, uma ferramenta cortante mais versátil, o machado de mão, que rivalizará com os caninos do tigre de dentes de sabre. Pensando dessa forma, a atividade industrial começa nos primórdios e até o século XV, até o final do século XV, nós vamos ter essa atividade industrial sendo chamada de artesanato. Isso mesmo, artesanato é uma atividade industrial. Né? Se o artesão ele pega a matéria-prima e transforma em um produto que seja, ele, na verdade, está produzindo industrialmente. Mas quando a gente fala daquela produção que vai dos primórdios até o século XV, a gente fala da única forma de produção, da única maneira de atividade industrial que o homem tinha. Era uma atividade industrial que foi principal, como eu já disse a vocês, dos primórdios até o final do século XV. Não havia divisão do trabalho, isso quer dizer o quê? O artesão ele começava e ele terminava o serviço sozinho. Se utilizava de ferramentas extremamente simples, um serrote, um martelo, ok? Ele se utilizava, por exemplo, de prego, parafuso, não sei, eu estou pensando aqui em cadeira, o exemplo que eu estou pensando é numa cadeira. Mas claro que isso depende muito do que ele produzia. E, consequentemente, a produção que ele tinha servia apenas para a sua subsistência. Vamos lá, já que eu pensei em cadeira, por que eu pensei em cadeira? Porque é sempre um exemplo que eu gosto de dar. O artesão, no artesanato, ele produzia uma cadeira por dia. Digamos, cadeira por dia. Sozinho,
durante o dia, ele ia lá, ele recortava a madeira, ele pregava a madeira, ele pintava a cadeira e depois ele pegava essa cadeira e ele trocava por um outro produto que ele não produzia. Um sapato, uma roupa, comida, tá? Leite, o que ele precisasse. Então, essa era a forma como se fazia o artesanato enquanto única atividade industrial dos primórdios até o século XV. Porém, no final do século XV, nós vamos ter um grande acontecimento. E esse grande acontecimento vai fazer com que a produção industrial ela mude suas características. O surgimento do capitalismo. O surgimento do capitalismo ocorre ali com as cruzadas, tá? Digamos assim, porque os europeus, né, nobres, clero, soldados que iam para as Índias na busca da Terra Santa, eles, no meio do caminho, eles acabaram encontrando quem? Eles acabaram encontrando comerciantes. E esses comerciantes vendiam produtos que enchiam os olhos dos europeus. Eram as tais das especiarias das Índias. Então, as especiarias das Índias, que eram produtos que os europeus não conheciam, aquilo ali fascinou os europeus. E o que é que eles fizeram? Pegaram, na volta das cruzadas, esses comerciantes, os trouxeram para dentro dos castelos, para dentro dos feudos, os colocaram num espaço específico, onde eles podiam comercializar esses produtos, espaço esse chamado de burgos, e disse, vendam seus produtos. E aí, consequentemente, esses comerciantes passaram a ter lucro com esses produtos. O artesão então pensou, caramba, a gente pode ser rico não só com terras, a gente pode ser rico também com o que a gente produz. Então ele disse, não, eu não quero mais produzir apenas para subsistência, eu agora quero produzir para obter lucro. Vou comercializar os meus produtos e, consequentemente, eu vou ter lucro. Eu vou acumular capital, eu vou acumular riqueza. Eis que surge aí o chamado capitalismo comercial. Então, os burgueses, como eram chamados justamente aqueles comerciantes dos burgos, eles começaram a obter riquezas através dos produtos, das mercadorias que eles vendiam. Isso atiçou tanto o artesão que ele disse, eu preciso produzir mais de uma cadeira por dia. Ele deixou de se satisfazer produzindo uma cadeira por dia. E ele disse, eu preciso de alguém que me ajude. Opa, simples divisão do trabalho. Agora eu não vou trabalhar mais sozinho. Alguém vai me ajudar. E eu preciso produzir, no mínimo, 3 cadeiras. Porque com uma eu vou sobreviver, com a outra eu vou pagar ao meu ajudante e a outra vai ser lucro. Mas eu não vou me satisfazer em apenas produzir uma cadeira de lucro. Eu vou querer mais e mais e mais e mais e mais. Isso é nada mais, nada menos do que capitalismo. Então, resultado, eu preciso produzir mais de uma cadeira por dia. Então, se eu preciso de produzir mais de uma cadeira por dia, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar novas técnicas e novas tecnologias para obter essa produção cada vez maior, essa produção cada vez mais avantajada, digamos assim. Então não deu outra, tá? Ele, na busca de novas técnicas e novas tecnologias, ele chega às máquinas. Só que essas máquinas eram movidas à força muscular, fosse humana ou fosse animal. Consequentemente, essa fase da produção industrial, ela passou a ser chamada de manufatura, ou seja, produção com as mãos, força muscular. E a manufatura foi a principal produção industrial entre os séculos XV e o século XVIII. Então, eis que nesse momento nós temos a chamada manufatura. O homem continua insatisfeito com aquilo que produz. Ele sempre querendo produzir mais, ele, na busca de novas técnicas e novas tecnologias,
ele acaba encontrando o carvão mineral. E o carvão mineral acaba se transformando na grande fonte de energia, capaz de multiplicar a produção de trabalho. Energia, fisicamente falando, né, é o quê? É trabalho, né? Produção de trabalho, produção de movimento, produção de esforço. Fontes de energia é essa capacidade de multiplicar a produção de esforço, a produção de trabalho, a produção de movimento. Então, o carvão foi capaz disso. A partir do momento que surge uma fonte de energia moderna, capaz de multiplicar essa produção, que não seja através da força muscular, eis que nós chegamos àquilo que nós chamamos de indústria moderna. Indústria moderna surge no século XVIII, meados do século XVIII na Inglaterra, e até hoje caracteriza-se como a fase da produção industrial. Claro e evidentemente que quando a gente fala da indústria moderna, do século XVIII para cá, ela passou por inúmeras transformações, por muitas mudanças. Isso a gente vai falar em um outro momento. Mas não resta dúvidas que a indústria moderna se caracteriza justamente pelo quê? Por uma produção que agora se utiliza de novas fontes de energia, começa lá com carvão, depois vai evoluindo petróleo, eletricidade. Hoje, as chamadas fontes alternativas de energia buscam ser uma solução para as novas formas de produção industrial. A divisão do trabalho, que já existia na manufatura, ela agora se torna muito complexa. Começa ali com o surgimento das fábricas, lá no século XVIII, mas com o tempo, o que é que vai acontecer? Ela vai se expandindo. E hoje, quando a gente fala de divisão do trabalho internacional, a gente fala de uma divisão que leva em consideração, por exemplo, esse HD externo. Vamos pensar nesse HD externo. Esse HD externo tem a sua carcaça produzida em um país. As peças produzidas por uma outra mão de obra em outro país. O cabo é produzido em um outro país. Então, quando você junta, tá, tudo isso para produção, você junta num outro país, aonde eles vão montar as peças que formam esse HD externo. Por isso que hoje a gente nem chama as indústrias hoje tanto de indústria, de fábrica. Nós hoje chamamos de montadoras. Tá? Então, o que acontece? A divisão do trabalho, né, que era única, não tinha, que não existia no artesanato, na manufatura ela se torna simples, na indústria moderna ela se torna complexa, a ponto de ter se tornado mundial, internacional. O uso de máquinas cada vez mais tecnologicamente avançadas, né? Máquinas que norteiam hoje a robótica, por exemplo. Máquinas hoje que se movem através da chamada inteligência artificial. Então, consequentemente, as máquinas se tornam muito mais avançadas tecnologicamente. E, consequentemente, o lucro é, sem dúvida nenhuma, até hoje, o grande objetivo. Sempre a busca de novas formas de produção para que se obtenha cada vez mais lucro. Então, essa evolução da atividade industrial, desde o artesanato, lá desde os primórdios, até os dias de hoje, quando a gente acaba se espantando, né, com o que se produz, e você diz, nossa, né, até onde nós iremos chegar? Então, isso que a gente produz é tudo a chamada produção industrial. E a produção industrial, ela, sem dúvida nenhuma, norteia o mundo capitalista. Beleza, galera? Por hoje é só. Próxima semana a gente vai batendo mais na tecla da indústria. Beleza? Um beijo, um abraço de Wakanda para vocês, tá? Um abraço, negão. Saúde e paz, meus queridos. Tchau.